Olá, seja muito bem-vindo à aula número 11 do nosso curso super básico de CodeIgniter 4. E na aula de hoje veremos o quê? Veremos como que a gente edita um registro, né? Então, vimos na aula anterior como que a gente insere um registro no banco de dados, ele cai nessa tabela aqui, tá? E vamos ver agora como que a gente edita um registro qualquer aqui, tá? Então, vamos lá. Muito bem, o primeiro passo é o seguinte, vamos criar mais uma coluna aqui nessa tabela, que vai ser uma coluna que eu gosto de chamar sempre dar um título para ela de ação. Tá? Ou ações, né? E nessas ações pode ter o editar, excluir, visualizar, enfim, o que você quiser. Tá? Então vamos vir aqui na nossa view, veja, estou mexendo na parte visual, então vamos lá na nossa view, né? Então vamos achar a view que vamos fechar tudo aqui. E vamos na view que vai mostra para a gente a listagem dos usuários. Né? Ela está na tela inicial, aqui usuários, então home. Então aqui vamos criar mais um campo. Então, th, e aqui você, digamos, ações. Simples assim. E aqui, né, essa ação também vai se repetir, então será mais um campo aqui. Então vai ser o seguinte, td, e aqui php, echo, e aqui vão as ações. E que ações que eu vou colocar aqui? Não? Eu vou colocar basicamente duas ações. Uma é o quê? Uma para editar e outra para excluir. Então, para editar vai ser o seguinte, eu vou chamar um anchor, que vai ser um link que será criado, né? E esse anchor vai apontar para onde? A gente vai criar também aqui dentro do método, dentro do controller usuário, vamos criar um método chamado edit. Tá? E esse método edit vai receber o ID, tá? O ID daquele registro que vai servir para a gente localizar o registro que a gente quer editar. Beleza? Então vai ser assim que será feito. Então aqui, anchor vai apontar para onde? Para o controller usuário barra edit. Tá? E aqui eu vou passar barra o parâmetro. Então eu posso passar de duas maneiras. Colocando aspas duplas assim, eu posso colocar aqui dentro mesmo, digamos assim, usuário. E aqui colocar ID. Tá? Ou posso fazer assim, posso fazer o seguinte, eu posso apagar aqui e fazer só uma concatenação aqui, né? Ponto, usuário e aqui ID. Tá? E agora, vírgula, aqui o nome do link vai ser, digamos, editar. Certo? Então vamos ver se isso aqui já está funcionando. F5, olha aí, editar. Então, veja quando eu passo o mouse aqui em cima, olha aqui embaixo na barra de status como vai mudando. Ó. Ele vai pegando o código de cada registro ali. Ó. Então isso aqui já é suficiente para eu editar um registro, tá? Muito bem, então ele vai chamar aqui, ó, a página, o método edit dentro do controller usuário e vai estar passando um parâmetro para este controller, para este método. Como que a gente cria isso? Vamos fazer isso agora. Então, aqui no nosso controller usuário, vamos criar um método aqui chamado edit public function edit e aqui, beleza. E para receber aquele parâmetro que está vindo de lá, eu posso recebê-lo aqui como parâmetro da função. Podemos colocar aqui, digamos assim, ó, id. Vou inicializá-lo com null, caso ele não seja passado por algum motivo, então ele não dá erro. Então aqui temos o id. Se eu vir aqui dar, digamos assim, um dd id, lembre-se, né, que o dd é uma função de debug do CodeIgniter 4. Se eu vir aqui e clicar aqui, ó, veja que ele já aparece aqui o código que estou passando. Se eu vir aqui embaixo, ó, 32, então o valor 32. Beleza? Certinho, bem tranquilo, né? Muito bem, tendo o ID em mãos agora, o que eu faço? Agora eu preciso localizar esse registro no banco de dados, e uma vez que eu localize esse registro no banco de dados, eu preciso passá-lo lá para a minha view de edição. Então, como que a gente faz isso agora? Então, o primeiro passo é o quê? Vamos localizar o registro no banco de dados. Então, como estamos trabalhando com o banco de dados, o que tenho que fazer? Tenho que acessar o meu model, tá? O certo aqui, o model, até vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar esse model daqui e vamos criá-lo aqui no construct da nossa classe. Então, vamos fazer o seguinte, ó, public function construct e aqui vamos passar o seguinte. Ó, então, vamos criar aqui mais uma propriedade chamada protected, chamada usuários model, que vai receber o quê? Esse usuário, na verdade não recebe nada, né? Finaliza aqui mesmo. E agora coloca aqui o seguinte, ó, this usuários model. Tá? Esse aqui recebe isso daqui. Então, isso aqui agora fica disponível para a minha classe inteira. Eu não preciso ficar repetindo os dados de novo. Então, eu mudo aqui, tiro aqui. Só que para eu acessar ela, eu preciso colocar o this aqui, né? This. Então, isso aqui é o básico de orientação a objetos. Caso você não saiba, dê uma pesquisada na internet aí, beleza? This. Pronto, this usuário model, eu acesso aquela variável que está disponível para a minha classe inteira. Mesma coisa então agora aqui. Então, vamos lá. This, melhor. Vamos criar uma variável chamada usuário no singular, por quê? Porque é somente um usuário, certo? Então, o usuário recebe o quê? This usuários model. E agora eu vou chamar um outro método. Lembra-se que a gente viu lá no comecinho que o método que traz todos os registros para a gente é o findAll. Então, se eu quero localizar somente um registro, eu vou usar a função findById. E nesse findById, ou melhor, na verdade é find
Somente find, desculpe. Não é find by ID. Somente find. E no find eu passo como parâmetro o ID que eu quero localizar. Nesse caso o ID é esse aqui. Só que, para você ter certeza que esse find vai funcionar, ele sempre vai pesquisar, tá, pela chave primária do seu banco de dados, que neste caso meu que é o campo ID. Então veja que minha tabela, a chave primária é o ID, então já é para funcionar. Mas para garantir que vai realmente funcionar, vamos passar essa informação para o CodeIgniter que a chave primária, né, dessa tabela é o ID. E como a gente faz isso? Vamos lá no nosso model. Então, models, vamos abrir aqui. Vamos criar mais um atributo aqui, ó, do tipo protected também, protected, chamado primary key, que vai ser o quê? ID. Então, digamos que a sua primary key fosse, digamos, código. Você poderia passar código aqui, tá? Por quê? Porque daí o CodeIgniter ia saber que aquele campo que seria a sua primary key. Então, isso aqui já funciona. Então, se você quiser usar o find, você precisa passar o primary key lá no seu usuário. Muito bem, então aqui já tem os dados do usuário. Então, se eu fizer um teste aqui, ó, dd usuário, eu já consigo ver todos os dados desse usuário em questão. Vamos testar para ver. Vamos clicar, digamos, nesse bring aqui, ó. Clicar aqui. Veja só, usuário é um array com o ID, o nome e todos os valores que estão vindo lá do banco de dados. Então veja só que fácil já está recuperando para a gente essas informações. Beleza? Muito bem, então o próximo passo é o seguinte. Tendo aqui então os dados do usuário, eu preciso passar ela para a nossa view. E qual view vai ser? Lembra que eu falei no começo que eu ia criar uma view form para a gente usar a mesma view, né, o mesmo formulário tanto para inserção quanto para edição? Então vamos reaproveitar esse mesmo form aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Echo view, e aqui view eu chamo qual view? A view que está dentro da pasta usuários com o nome form. E passo como parâmetro aquele valor ali. Mas lembre-se que eu preciso passar uma array aqui. Então eu posso criar aqui dentro dados, que recebe uma array, como a gente já viu agora há pouco. Ou posso fazer o seguinte, ó. Abre uma array direta aqui, ó. Opa, aqui dentro, na verdade. E aqui eu passo assim, eu quero o quê? Criar uma variável com o nome usuário, que vai receber o valor que está em usuário. Então você decide qual é a melhor maneira que você vai fazer. Então agora lá na minha view form eu já vou ter uma variável chamada usuário, que é do tipo array, que tem todos os dados deste usuário aqui. Então vamos para lá agora. Então form, vamos vir aqui. Então como que eu recupero essa informação agora? Então muito simples. Aqui no campo input vamos colocar aqui, ó, value, que vai receber um valor em PHP. Então se eu vir aqui e colocar simplesmente assim, ó, às vezes esse PHP não funciona aqui, esse autocomplete, então vamos colocar na mão mesmo. Vou colocar aqui, opa. Na verdade assim. Opa, tá complicado. Aqui, PHP, então echo. Então tá. Se eu colocar simplesmente assim, ó, digamos, usuário, e aqui, nome, vai funcionar? Vai funcionar. Só que temos um pequeno problema aqui. Veja só, se eu vir aqui, ó, vou voltar aqui e vou editar. Vou editar esse aqui, ó. Opa, veja só, o form open ele deu erro por quê? Porque aqui neste método eu não chamei o helper form novamente no edit, eu só estou chamando aqui no create. Então vamos chamá-lo aqui também no nosso construct, né? Daí ele fica disponível para toda a aplicação. Então vamos colocar aqui, ó, tá? O construct, o que é? Uma rápida explicação. É um método que vai ser executado antes de todos os métodos, tá? Então, digamos, é um método que é executado assim que a classe é instanciada. Beleza? É basicamente isso que funciona. Vamos tentar aqui para ver então. F5. Olha aí, funciona. Veja que ele já preencheu aqui. Então, em princípio, funcionou, né? Só que olha o problema que pode acontecer. Se a gente vir aqui para a tela inicial e inserirmos um usuário novo, olha só, novo usuário, ele vai dar um erro. Por quê? Porque essa variável não existe, né? Não existe uma variável usuário quando eu chamo aqui no index. Aqui, ó. Porque no index eu só estou chamando um formulário vazio. Então eu estou tentando mostrar essa variável e ela não existe lá, né? Esse bora até podemos tirar daqui, ó. Então como que eu contorno isso? A melhor maneira é o seguinte. Antes de mostrar ela, vamos verificar se ela existe, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos usar aqui a verificação ternária do PHP. Então, se tudo isso daqui, né? Se tudo isso daqui, digamos, for assim, ó, colocar assim, ó, i7. I7 do PHP significa, né? Se existir, se ela foi atribuída, se foi criada, né, essa variável, se isso aqui existir, né? Então o que eu faço? Eu mostro ela. Posso fazer assim, ó. Posso fazer assim. Mostro ela. Se não, dois pontos eu mostro vazio. Tá? Então isso aqui já é suficiente. Vou testar aqui para ver. Então ele não pode dar erro no create agora aqui, ó. Não deu erro, então funcionou tudo certinho. Se a gente voltar agora e editar um campo aqui, digamos o Julie aqui, ó, ele tem que funcionar. Julie funcionou. Tá? Então se você já contornou este erro, beleza? Então vamos copiar agora isso aqui. Vamos colar no e-mail porque é a mesma coisa, né? Aqui, Ctrl C. Aqui no e-mail, então a mesma coisa aqui, você agora, em vez de nome, vai ser e-mail, e pronto. Se o e-mail funcionar, mostra ali o e-mail, tá? F5,
e-mail está aqui. Beleza, então aqui está quase pronto, só falta uma informação extremamente importante, tá? Senão não vai funcionar nada aqui. A gente vai passar esses dados aqui, ó. Talvez você esteja se perguntando, tá, eu vou ter que criar, estamos usando o mesmo formulário, mas a gente vai ter que criar agora um outro método, né, uma outra action aqui para salvar os dados editados? Não precisa, tá? E por que não precisa? Porque aqui, a gente vai, veja só, a gente vai enviar esses dados aqui também para o método store, dentro aqui do nosso controle do usuário. Tá? E no método store, o que ele está fazendo? Ele está recebendo os dados e está enviando lá para o nosso save. Né? Então, esse save aqui, ó, o CodeIgniter 4 ele tem tanto um método insert quanto um update. Tá? Se você faz um update, você tem que passar os dados e também um ID daquele registro que será atualizado. Se você faz um insert, não precisa. Né? E o save é uma, digamos, é uma soma dos dois métodos, ou seja, ele é inteligente o suficiente para saber que se você passar neste campo aqui o ID do registro, ele identifica esse ID e ele sabe que se o ID está vindo junto com os dados, então é para atualizar os dados e não é para inserir. Então, olha só que legal. Então, como é que a gente passa os dados agora aqui? Então, vamos vir aqui no nosso form, vamos criar aqui dentro um campo do tipo hidden. Então, olha só, input hidden, que vai ser o name ID, que é o mesmo nome do banco de dados, tá? Que vai ter qual valor? Vamos copiar esse valor aqui também, porque ele, da mesma maneira, ele só pode ser preenchido se ele existir, né? E aqui a gente coloca o seguinte value, então, em vez de e-mail, vai ser o ID. Então, olha só que legal. Vamos ver aqui no formulário, dando F5 aqui, estou editando, vou apertar Ctrl U, e aqui embaixo, olha só o campo. Então, criei um campo do tipo escondido, hidden, do name ID, value ID. Então, esse campo, ele já vai aparecer aqui no store. Aqui, quando eu enviar para o Store, ele já vai aparecer aqui. Vamos confirmar para ver. Vamos dar um DD aqui, ó, no dados, tá? Que é die and dump, né? Ou melhor, dump and die, né? E vamos ver se vai funcionar. Então, salvar. Olha só, dados. Veja que vieram 3 campos. Então, o nome, o e-mail e o ID. Opa, o value do ID, inclusive, não veio. Deu um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Form. Ah, coloquei 2 values aqui, né? Então, aqui, está sobrando um aqui. Beleza, então vamos testar para ver. F5 aqui para atualizar, salvar, 3 campos. Olha aí, ID string do tipo 1. Deveria ser do tipo inteiro, né? Mas tudo bem. Tá? Nesse caso ele vai funcionar também. Então, dessa maneira aqui, veja só, se eu mandar as mesmas informações, né, acrescentando o campo ID, ele vai atualizar os dados. Então, ele vai chamar sucesso aqui, tá? E vai mostrar dados salvos com sucesso. Posso criar também uma view, digamos, que vai mostrar os dados atualizados, que foram atualizados em vez de inseridos, mas fica a seu critério. Então, vamos testar para ver. Salvar. Olha, seus dados foram salvos com sucesso. Vamos voltar aqui. Veja que ele não criou outro, tá, José? Inclusive, eu não alterei nada, né? Vamos alterar o nome, né? Vou colocar aqui, ó. Vou mudar o e-mail. Em vez desse e-mail enorme, vamos colocar, digamos, aqui, assim, ó. julie@codeigniter.com. Eu vou criar um e-mail para ela. Salvar. Beleza? Voltar à página dos usuários. Olha aqui. Salvou. Atualizou certinho. Então, olha só que legal isso aqui, né? Não sei o que você acha, mas eu acho isso aqui muito legal. Você só usa o mesmo método, a mesma função, você só incluiu um campo novo, né, que é o ID no seu formulário, e isso já é suficiente para o CodeIgniter detectar que aquilo lá é uma edição, porque está vindo o campo ID, e ele atualiza o valor em vez de inserir. Então, eu acho isso fantástico. Isso aqui economiza muito tempo no seu desenvolvimento, tá? E fica muito legal e muito mais fácil de você entender. Fechado? Tranquilo? Muito bem, então vou encerrar essa aula por aqui, porque já está muito grande, tá? E na última aula, que é a próxima aula, vamos ver como é que a gente exclui um valor do banco de dados. Fechado? Então, um grande abraço e até lá!